Boa noite, graça e paz. Querido, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Livro de Tiago, capítulo 4. A partir do verso 13. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deverias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vou ler novamente o verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Pai querido, pedimos agora que o Senhor fale conosco, para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Há de fato no coração do homem, de forma geral, uma vontade muito grande de saber como será o amanhã. Não é? Como será o amanhã? O que será da minha vida, da vida da minha família? Não de hoje o homem busca um pouco de alento, de segurança nessa informação. Os babilônicos olhando para o céu, o próprio rei Saul, certa feita, procurando uma necromante. Mais contemporaneamente, pessoas procurando as cartomantes, não tão contemporaneamente, porque as cartomantes também têm muito tempo já de história, mas ainda hoje se encontram essas espalhadas pelas praças do Brasil, não só nas pequenas cidades, nas grandes também. Eu não sei se ainda na Praça Osório as cartomantes, eu lembro que eu passava lá, encontrava algumas na Tiradentes, lá em São Paulo, na Praça do Ipiranga, não, lá é... me fugiu o nome da Independência, metrô da República, Praça da República. Na Praça da República você passa lá, tem um monte de cartomante lá, pedindo para ler a mão. E não são poucos aqueles que param, tentando buscar ali um pouco de conforto, de segurança, em saber como será o amanhã. Essa tentativa de saber como será o amanhã é uma tentativa de ser senhor da sua história e de ter o coração um pouco mais preparado, talvez até sabendo o amanhã eu mudo o presente, para que o meu amanhã seja mais parecido com o que eu sonho, com o que eu quero. Mas Deus nunca nos deu essa oportunidade. Deus não tem como propósito para cada um de nós saber como será o amanhã. Porque não saber o amanhã nos dá uma insegurança, ou aos seres humanos de forma geral, necessária para que eu busque a segurança que eu quero no Senhor. Não saber o amanhã faz com que eu precise de Deus, faz com que eu me agarre a Ele, porque Ele, sendo o Senhor de todas as coisas e tendo todos os seus planos, dias, né? Nossos dias, planos dele, escritos na palma da mão dele, ele sim, é o único capaz de confortar o nosso coração, nos trazendo a paz e segurança que nós queremos em relação ao amanhã. Será que seremos curados das doenças que temos ou que vemos os outros padecer? Será que temos mais 10, 5 anos de vida? 20, 30, 50?
Será que veremos os nossos filhos conquistando aquilo que hoje nós planejamos para a vida deles? Não sabemos. E não saber, eu repito, faz parte do plano de Deus. É muito bom que cada um de nós não saiba como será o amanhã, porque assim nós nos apoiamos e seguramos as mãos de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso buscar no Senhor a segurança necessária para que eu viva. E não só nós não sabemos o dia de amanhã, como muitos dos nossos planos que nós precisamos fazer, fazemos planos. Sonhamos, planejamos. Muitos desses planos não dão certo. Não dão. Saem completamente diferente daquilo que um dia nós imaginamos. E essa situação da vida, esse privilégio, entre aspas, não é nosso. É da humanidade e também os grandes homens do Senhor, da palavra do Senhor, passaram por isso. Lembre de Davi. Davi tinha um sonho, ele planejou. Qual era o grande sonho do rei Davi? Esse é o maior deles, mas bem grande. Construir uma casa para Deus. Certa feita ele, 2 Samuel, capítulo 7, verso 2, ele diz assim: olha, eu moro em casa de cedro e a arca de Deus dentro de uma tenda. E ele então planeja: vou construir uma casa para Deus. Pergunto eu a vocês, deu certo? Ele conseguiu? A casa saiu, mas foi ele que teve o privilégio de inaugurar esse templo para o Senhor? Não, foi o privilégio do seu filho. Pense em Moisés. Moisés também tinha um sonho, tinha uma missão. Qual era o sonho de Moisés? Entrar com o povo de Deus à terra prometida. Ele queria isso, ele desejava isso, ele sonhou com isso. Até que no Monte Nebo, na região da Transjordânia, ele tem a oportunidade de visualizar a terra. Mas Deus diz para ele: você não entrará. Você não terá o privilégio, a oportunidade de concretizar aquilo que sonhou. Mas ele era um homem de Deus, Davi era um homem de Deus. Por que os homens e mulheres de Deus, por vezes, não conseguem fazer aquilo que para nós é justo? É justo. Sonharam, quiseram, coisas boas, bons sonhos, mas não estavam nos planos de Deus. Não era o que Deus queria. Pense no apóstolo Paulo, que também teve um desejo, não foi o grande sonho, lógico que não, da vida dele, mas ele tinha uma vontade: pregar o evangelho na Ásia Menor. E aí, num dado momento, no livro de Atos, capítulo 16, por 2 vezes o texto diz que o Espírito do Senhor o impediu. Olha que interessante, um sonho justo. Ele queria pregar a palavra, ele queria mudar de cidade, ele queria ir para lá. Lá eu vou pregar o evangelho, eu tenho sonhos que são sonhos de Deus. E Senhor, eu coloco todos eles nas suas mãos. E o Espírito do Senhor diz para ele: não, não é isso que eu quero para você. E ele vai para outro lugar, e em outro lugar ele é benção. E lá era o lugar de Deus, a vida dele. Bom, poderíamos, não sei se apelar aqui, mas o próprio Cristo, quando sofrendo muito, diz a Deus o quê? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Era um desejo dele? Se possível, afasta de mim esse cálice. Ele pediu. E Deus disse o quê? Não. É a minha vontade na sua vida sendo cumprida. Repito, nós sonhamos, nós desejamos saber mais sobre o dia de amanhã, e nós devemos, inclusive, planejar, mas todos os nossos sonhos, tudo que o nosso coração planeja, de acordo com aquilo que nós conhecemos na Igreja Reformada, no plano soberano de Deus, na teologia da soberania de Deus, nós precisamos admitir que nós não somos senhores das nossas vidas.
e que seremos pegos, entre aspas, de surpresa, muitas vezes, por vontades, acontecimentos, notícias, circunstâncias, que para nós não farão sentido algum, que nós nunca sonhamos, mas que fazem parte do plano de Deus. Bom, se Deus é soberano, se todos os meus dias estão escritos na palma da mão dele, por que planejar então? Porque ele pede. Porque ele não quer que nós vivamos ao lento, ao léu, então, olha, deixa acontecer naturalmente, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós planejemos. Lucas, capítulo 14, verso 28 a 30, diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a viram zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pode acabar. Você sabe, quando eu li esse texto, eu falei: Senhor, eu devia ter lido esse texto antes de começar a construir. Mas a verdade aqui, ela é muito maior. Deus está dizendo para nós que, diante dos planos que temos, e aqui a ilustração é de um construtor, nós precisamos sentar e verificar se temos condições de fazer aquilo. Vou trazer aqui uma realidade um pouco mais comum: o próprio casamento, não é? Vamos casar? Eu li esses dias, vi um vídeo, achei interessante, era um meme, era um jovem conversando com a outra jovem, um homem e uma mulher, e aí ele dizia assim: nossa, fui mandado embora. Aí a menina dizia: eu também. Daí ele dizia assim: nossa, eu estou sem dinheiro nenhum no banco, está muito difícil. A menina: eu também. Nossa, eu não tenho dinheiro, eu não consigo. Eu também. Aí ele disse: vamos casar? Aí a piada era essa. Bom, quando parecia que estava assim, não tinha dinheiro, aí eles resolvem casar. Né? Não era a decisão mais prudente, não é? Vamos casar? Vamos ver se nós temos o mínimo necessário, como bons construtores, de fazer esse casamento se sustentar, né? E essa realidade serve para cada um de nós. Como eu disse, nós não somos senhores da nossa história, graças a Deus por isso, porque fracassaríamos facilmente. Nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor, mas isso não quer dizer que devemos ficar parados, nós precisamos planejar. O grande segredo é, então, nessa relação entre vontade de Deus e planejamento do homem, é sonhar os sonhos de Deus. Esse é o nosso grande desafio. É conseguir, então, já que eu tenho que sonhar, que eu tenho que planejar, ter o meu coração em sintonia com o coração de Deus, para que eu sonhe aquilo que Deus quer. Porque aí eu vou errar menos. Porque se eu sonho o que Deus quer, se eu faço a vontade de Deus, Deus não muda de ideia. Deus não tem planos frustrados. Eu não vou quebrar a cabeça. Ou você já não viveu isso, ou viu alguém viver, quebrando a cabeça, tentando uma vez, tentando outra vez, tentando a terceira vez. Há jovens que estão na quarta faculdade. É plano de Deus que ele esteja na quarta faculdade? Eu duvido. Será que não deveria ter buscado antes do Senhor o que é que Deus queria para a vida dele? Tem gente que está no terceiro casamento, no quarto casamento. Será que é o plano de Deus? O terceiro, o quarto casamento? Será que não deveria ter buscado a Deus antes para saber se deveria ter feito aquilo ou aquilo outro? Então, o grande desafio nosso, como crente, é ter o nosso coração no centro da vontade de Deus. E como fazer isso? Não há uma receita, há alguns princípios básicos, muito elementares, encontrados na palavra de Deus e que nos ajudam. Primeiro, é ter comunhão com Deus. Quem não é crente, quem não tem uma vida de intimidade com Deus, vai quebrar muito mais a cabeça do que aquele que tem intimidade. Sabe por quê? Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Se eu vivo em oração, se eu tenho uma vida devocional bacana, se eu leio a palavra do Senhor, é evidente que eu estarei muito mais sensível à voz de Deus. Aquele que não busca o Senhor,
vai sofrer. Vai entrar no caminho errado, vai começar uma história e vai ter que voltar atrás, vai planejar e não vai ter como terminar, porque não teve na gênese da sua decisão a pauta divina, o conselho de Deus, a sensibilidade, a voz do Espírito para dizer, é por ali, não é por aqui. Talvez você já errou, já voltou, essa palavra é para agora, é para uma mudança de rota, é para o início de uma caminhada. Mas o que é que hoje te incomoda e que você precisa de fato ter respostas? Em primeiro lugar, busque a Deus como você nunca buscou. Faça um voto com o Senhor. Acorda no meio da madrugada para orar. Grandes decisões precisam de muita oração, precisam de muita busca do Senhor, para que você possa estar com o teu coração sensível à voz do Senhor. Sabe aquela coisa que a gente tinha quando a gente se converteu? E é bom que a gente retorne ao primeiro amor. Tem gente que, graças a Deus, nunca saiu desse primeiro amor. Esse é o desejo do nosso coração. Mas há aqueles que, de fato, consomem Jesus, consomem a Deus, consomem a igreja. Quando precisam, buscam. Quando querem alguma coisa, é um pouco mais. Não é isso, gente. Você precisa ter uma vida ao lado do Senhor. Você precisa, em nome de Jesus, ter intimidade com Ele, e isso se faz por meio de oração e leitura da palavra, para que, sensível à voz dEle, você possa acertar mais. Acorde no meio da madrugada, jejue, leia mais a Bíblia, para que, mais sensível à voz do Senhor, você possa entender qual é o caminho dEle, qual é a vontade dEle. Atos capítulo 20, verso 23, diz assim, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, o apóstolo Paulo fala. Aqui faz um contraponto a quando ele quis ir a Ásia e o Espírito o impede. Mais à frente, agora já no capítulo 20, ele diz assim, porque o próprio Espírito, aquele que havia impedido ele de ir para um certo lugar, esse mesmo Espírito o avisava agora. Olhe, o lugar onde você vai ser um lugar de sofrimento, um lugar de bênção, mas preparava o caminho para ele. E isso o Espírito Santo faz por nós. O homem espiritual, 1 Coríntios 2, capítulo 15, verso 16, discerne todas as coisas. Quão espiritual você é? O conhecimento da palavra, Salmo 119, verso 5, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ainda, Salmo 119, verso 130, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. É a palavra que dá entendimento a respeito daquilo que nós buscamos. E, evidentemente, busque conselhos de pessoas sábias. Busque a Deus em oração, busque a Deus em palavra, mas busque conselhos de pessoas que já viveram muito ao lado do Senhor e que vivem hoje ainda ao lado do Senhor, como Salomão fazia com seu pai Davi, como Davi fazia com Natã, como Timóteo fazia com o apóstolo Paulo. Busque conselheiros espirituais e eles poderão ser a voz de Deus na sua vida. É fato. Bom, volto aqui à linha de raciocínio. Nós não sabemos o amanhã, nós precisamos submeter à vontade de Deus, mas ao mesmo tempo Deus pede para que nós planejemos. O grande desafio é planejar a vontade de Deus, ou que o nosso planejamento esteja em sintonia com a voz de Deus, e isso nós conseguiremos se tivermos uma vida de espiritualidade, de oração, de leitura da palavra e de amizade com pessoas boas, pessoas sensíveis à voz de Deus também, que nos deem bons conselhos, porque, gente, há muitos maus conselheiros, isso a gente sabe, e que por vezes nos confundem. Há maus conselheiros, inclusive, que pretensiosamente se colocam como profetas, dizendo, inclusive, sobre o amanhã. Já contei isso à igreja uma vez, de uma irmã, já não está mais aqui, e ela profetizava muito facilmente e errava todas as profetizadas dela. E ela não desistia. E ela profetizou a minha vida uma vez,
E ela não só, ela errou, ela falou que eu ia sair da igreja em 1 ano, e que era para eu me preparar. Eu fiquei mais 10. E ela me via todas as vezes, acho, pensando, esse menino não sai daqui nunca. Mas ela colocou a mão na minha cabeça, para orar pela minha vida, para profetizar, e meu cabelo caiu. É verdade, minha sogra conhece essa história, lembra? Meu cabelo caiu. Tem gente que não só profetiza errado, né, mas como é mal olhado, né, do diabo mesmo o negócio. Amanda fala que tem isso, né, mano? Amanda acredita. Mas é isso, tem gente ruim pelo caminho, tem gente que nos confunde. Por isso que quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, é verdade isso, gente. Quando a gente está sensível à voz de Deus, quando a gente é crente, a gente vai encontrando as pessoas no caminho, a gente vai achando elas tontas. A gente às vezes não fala para não ofender, mas a gente vai encontrando muito tonto. E a gente pensa, mas que tonto, ele, sabe, tem nada a ver isso que está fazendo, que está falando. Bom, o que esperar dessa vontade? Já que eu preciso então buscar essa vontade do Senhor, e louvado seja Deus porque ela é maravilhosa, o que esperar dessa vontade? Em primeiro lugar, esses planos de Deus, a vontade de Deus, são perfeitos, por mais que pareçam loucura. A nossa vida, gente, é uma coisa maluca. Não sei se a sua é, mas eu nunca imaginei, nunca planejei o que eu vivo hoje. Talvez você tenha tido esse privilégio de viver exatamente aquilo que planejou, mas não foi o que aconteceu comigo, e eu não sei como será o amanhã. Agora, o que eu tenho certeza, e pela fé eu digo isso, é que será bom. Por mais que seja loucura para mim, será muito bom. Tem alguém que é de fora de Curitiba aqui? Muita gente, né? Sonhava em vir para cá, de repente aconteceu. Virou curitibano. Tem muito curitibano com sotaque carioca aqui, né? Tem muito curitibano com sotaque guarapuavano. Mas aconteceu. E você está aqui hoje e amanhã? Onde estará? Não sei. Agora, uma coisa eu tenho certeza, será bom. Por mais que pareça loucura. Pense em você, ilustrando um pouco isso, quando Deus chega a Noé e fala assim, Noé, construa uma arca. Construa uma arca. No meio do mato. Zombaram dele. Olha a fé que esse homem precisou ter, de dar o passo sem ver o próximo degrau. Não é? Gideão, você vai vencer esse exército, os midianitas, com 300 homens. Ah, isso aí não tem condição, né? Você está de brincadeira. E lembra quando o exército vai diminuindo? Vai ficando cada vez mais difícil? É com 300, é loucura mesmo, mas é a minha vontade. Abraão, você será pai de uma grande nação. Mas eu não tenho filhos. Era loucura, tanto que Isaac, filho do riso, porque Sara ri daquela notícia. Oséias, você é um homem de Deus, case com uma prostituta. Não faz sentido. Não faz sentido algum. Chegar agora aqui para um grande homem de Deus dessa igreja, não sei quem é, case com uma prostituta. É a vontade de Deus. Porque eu quero que você sinta Deus falando ao profeta, como eu me sinto. É loucura. Mas era o plano. E dá certo. Então viver isso, se submeter a isso, aos planos de Deus, mesmo sabendo que eles são loucura, isso é pela fé. Paulo, agora Paulo, você será um grande evangelista, de perseguidor. Imagine antes da conversão de Paulo, se alguém dissesse isso, olha, esse homem aí um dia vai pregar para milhares de pessoas, as pessoas vão se converter. É loucura. Pedro, você também vai pregar um dia, 3.000 homens vão se converter. Aquele que tinha dificuldade, né? Já era meio bruto para falar. O que eu quero dizer com isso é que uma grande verdade na palavra de Deus é essa: os planos de Deus são
perfeitos, por mais que pareçam loucura. E muitas dessas coisas nós só entenderemos na eternidade. Você já viu pessoas boas morrerem? Sim ou não? Poderíamos citar algumas, né? E aí, na nossa lógica, diz o quê? Por que o presidente, ou não falei o nome de ninguém, gente, por que ele não morre? Por que morreu aquela pessoa naquele acidente tão boa? Tudo pela frente. Por que esse bandido que matou a fulana de tal, por que ele não morreu, essa desgraça? Essas respostas nós só teremos um dia na eternidade. Para acalentar o nosso coração, nós normalmente dizemos, né? Essa pessoa era tão boa que Deus quis logo ela, para ficar ao lado dele. Mas os planos de Deus são loucura, mas são perfeitos. Perfeitos para Ele. E é aí que está o passo de fé. Perfeitos para Ele. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para mim, nem sempre. Agradável, algumas delas totalmente desagradáveis. Para Ele. Porque é por Ele, para Ele, por meio dEle, que são todas as coisas. Eu não sou o centro. Se eu achar que eu sou o centro, por vezes eu vou olhar e dizer assim, não fez sentido nenhum para mim, mas não é para mim. É para Deus. E para Deus, pela fé, eu digo obrigado, Senhor, e digo sim, Senhor. Bom, em segundo lugar, os planos de Deus se concretizam no tempo dEle. Já fez orações que demoraram a ser respondidas? Muitas delas. Esses dias entrei na sala de aula, achei tão bacana a professora. Uma das lutas que nós temos numa escola cristã é que a escola seja cristã, né? Essa é uma grande luta, de verdade. E é muito bacana você ver isso acontecendo, porque eu entrei na sala de aula e a professora, entrei bem no momento que a professora estava escrevendo os pedidos das crianças. Eles têm um caderno de oração na sala de aula, crianças de 8 anos, 10 anos. Então, antes de começar o dia, as crianças colocam seus pedidos de oração, a professora ora, as crianças crentes ali têm a oportunidade de orar, mas é anotado. Falei para aquela professora, que legal isso. Você imagina que bacana no final do ano, você pegar aquele caderno e começar a ler o que foi que Deus respondeu. Agora eu lhe faço uma pergunta, todas aquelas orações serão respondidas? Respondo, não da forma como foram pedidas. Todas serão. Pode ser com não. Pode ser com não. Agora, da forma como nós pedimos, graças a Deus que não são. Ou você acha que você é bom em pedir? Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para os vossos próprios deleites. Quantas coisas eu pedi já, e que eu tinha certeza de que era o melhor para mim, não aconteceram. Eu me submeto à vontade do Senhor, e de fato é isso. Não aconteceram, e glória a Deus por isso. Agora, muitas orações eu ainda verei a resposta que eu gostaria de ver, mas vai demorar. Demora, é tempo, talvez eu nem veja, os meus filhos vejam. O fato é que Deus responde no tempo dele. José, do sonho, lembra do sonho que José teve? José teve o sonho de que ele governaria os seus irmãos. Do sonho até ele virar, então, o governador do Egito, 37 anos. 37 anos esperando que o sonho se concretizasse. Nós oramos há um mês atrás por alguma coisa, já estamos extremamente ansiosos, desesperados, porque não está acontecendo. 37 anos. Falei de Abraão, da promessa que ele teve, você sabe bem essa história, 25 anos depois, nasce Isaac. Ele recebe a promessa com 75 anos, Isaac nasce quando ele tinha 100 anos de idade. Sara, 10 anos a menos. 90 anos de idade dando à luz. Loucura. Para Deus não há impossíveis. E foi o que aconteceu. Bom, no tempo dele, os planos de Deus são perfeitos, porque Deus efetua não só o querer, mas o realizar. Por isso não andeis ansiosos pela nossa vida, ou pela vossa vida, porque o vosso Pai Celeste conhece todas as vossas
necessidades. Que desafio! Em Salmo 27, verso 14, assim: espera no Senhor, sê forte, anima-te e espera no Senhor. E isso é fé. Espera não é só esperar. É a lógica do jejum. Quando Deus pede para que nós jejuamos, o que Ele fala? Jejua, mas lava o rosto, faz cara boa, não sai por aí choramingando. Faz cara de que está tudo bem, porque esse compromisso ninguém precisa saber. É entre você e Deus. Por isso que uma vez até falei à igreja, eu tenho os meus senãos com aquela pessoa que diz assim: estou orando por você. Porque às vezes eu nem sei se está orando, às vezes parece que ela está querendo parecer que está orando, né? Então é a lógica do jejum. Você está orando por mim, continua orando, amém, irmã. Às vezes é bacana falar mesmo, e eu não quero inibi-la em relação a isso, porque saber que a gente não está sozinho é muito bom. Mas é a lógica do fecha a tua porta, ora em secreto, e Deus te recompensará em secreto. A lógica do jejum é a mesma. Sai com a cara limpa, está tudo bem. É a mulher sunamita, apesar de, como é que você está? Perdi o filho, está tudo bem. E a lógica aqui do salmista é essa: esperta do Senhor, ser forte e anima-te. Anima-te. Sorriso no rosto, sabendo que a tua esperança vem do Senhor. Não quero ver ninguém choramingando porque está difícil. Anima-te, porque isso é fé, isso é testemunho. Que o mundo que está aí ao redor nos vê como farol, referência. Precisamos ser referência para essas pessoas que também passam por problemas como nós, mas não têm Jesus. Nós temos Jesus, portanto nós precisamos mostrar que há algo diferente em nós. Anima-te, sabendo que a sua esperança vem do Senhor. E por fim, os planos de Deus, eles são perfeitos, eles acontecem no tempo dele, e ninguém pode impedir. Ninguém. A Amanda esses dias mandou um vídeo para mim, eu não vou me recordar de quem era. Eu não lembro o nome dele, mas é do autor do Homem-Aranha, não é? Stanley. E ele fala quando ele teve a ideia, né? Ele é muito cheio de polêmicas, esse homem, depois foi acusado de plágio e tal, mas quando ele fala ali da ideia, ele disse que ele chegou para o chefe dele, para o sócio dele, falou: eu tive uma ideia, vamos fazer um personagem, um herói, e ele vai ser um adolescente, e ele vai ser uma aranha, e não sei, o sócio dele falou assim: que ideia ridícula, isso aí não vai dar certo, o adolescente não inspira ninguém, precisamos de um herói melhor. Aí publicaram e saiu a primeira edição, o número das vendas lá, e foi lá em cima, vendeu muito. Aí o chefe chegou para ele e falou assim: você viu o nosso projeto? Que ideia maravilhosa. Mas aí ele termina dizendo assim: não deixe que nenhum idiota te dissuada dos seus sonhos. Você teve um sonho, você tem certeza? Não deixe que nenhum idiota te dissuada dos seus sonhos. Porque a gente encontra muitas pessoas pelo caminho dizendo: que ideia ridícula, você vai fazer isso? Bicho. Às vezes até dentro de casa. Como o próprio Davi, seu irmão, quando ele vai, lembra dessa história? O que é que você veio fazer aqui na peleja? Você é curioso, hein? Davi nem dá bola. Olha para o lado, se vê que eu vou enfrentar esse gigante. Ninguém pode impedir. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Não é que ninguém vai se colocar contra nós, é que ninguém é capaz de vencer-nos se nós estivermos com Deus. Bom, nem o mar à frente dos egípcios foi capaz de segurá-los, nem a idade de Sara, de Abraão, nem os guardas colocados ao redor do túmulo de Jesus. Eu gosto muito dessa história, porque é para ninguém duvidar de que foi um milagre, para ninguém questionar que roubaram o corpo, porque tinha guardas lá. Quanto mais impossível parece estar, mais milagre, perto do milagre, nós estamos também, porque aí é só Deus pode agir, ninguém vai questionar, ninguém pode impedir. Eu vou encerrar, mas a minha palavra essa noite é para você, é para mim, que temos sonhos, que precisamos sonhar, e que temos o grande desafio de parar de errar, se frustrar menos. Isso vai acontecer quando nós sonharmos os sonhos de Deus. Nós precisamos planejar, continue planejando. Em nome, sonhe, vá indo. Agora, por favor, querido,
em nome de Jesus, que enquanto você vá, se pergunte: essa é a vontade de Deus?